Você sabe o que diferencia uma pessoa inteligente de uma pessoa burra? Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Levi Vilas Boas e você está aqui no canal Reunião Sem Pauta. Então eu já te convido a se inscrever aí no canal, deixar o seu like e já compartilhar esse vídeo com alguém que você acha especial. Esses dias eu estava pensando muito sobre isso e eu comecei a analisar algumas coisas da minha vida. E eu percebi que faz algum tempo, faz alguns anos que a gestão, a organização de todas as coisas fez com que a minha vida andasse. E tudo isso veio de um monte de experiências ruins que eu tive com outras pessoas que não se organizavam. Isso fez com que o erro delas se apresentasse para mim e fez com que eu cada vez mais não quisesse ser desorganizado, principalmente em coisas na área de empresa, principalmente em coisas na área de vida mesmo, sabe, na área de como funcionam as coisas, de produtividade e assim vai. E aí eu comecei a entender que tem muita gente que acha que hábitos inteligentes são uma coisa, só que na verdade eles são totalmente outra, sabe. A gente sempre tem essa ilusão das redes sociais, e hoje eu vim mostrar para você o que são realmente hábitos de gente inteligente. São hábitos que eu vi de pessoas ao longo da minha caminhada e eu percebi o quanto isso é inteligente da parte delas, não só emocionalmente falando, como na forma de produtividade e como na forma de gestão de todas as coisas que ela faz. Então eu vim mostrar para vocês quais que são esses hábitos inteligentes que eu acho que mudaram um pouco minha vida. Eu não faço todos, não sou 100% perfeito, mas são hábitos que mudaram um pouquinho a minha vida e eu acho que podem mudar um pouco a sua também. Hábito número um é a leitura diária. Tá, tudo bem. Todo mundo já ouviu em algum lugar, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer coisa, que ler é muito importante. A gente aprende isso na escola. Só que qual que é a diferença quando uma pessoa faz isso de forma inteligente? Leitura diária não é só você parar e pegar o seu livro ali no final do dia e ler ele. Leitura diária é você sempre parar para buscar conhecimento. Como assim? Em vez de às vezes você tá rolando o feed, você parar e ler um artigo. Você parar e procurar saber de uma notícia, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem IA para tudo que é canto, e é muito engraçado que eu já vejo algumas pessoas falando assim: "Ah, não, eu perguntei para o chat", tá bom, mas vamos averiguar essas informações ainda, isso é muito importante, eu acho que essa desinformação tá vindo muito por conta do ChatGPT, nada contra, uso 110% no meu dia a dia, mas pessoas inteligentes elas têm o hábito de ler, mas de ler de forma intencional, sabe. Eu não tô lendo simplesmente porque é um hábito ou porque é um hobby que eu tô fazendo. Eu tô lendo também porque eu busco conhecimento, porque eu quero conhecimento, porque eu estou querendo saber mais informações, querendo aumentar o meu repertório. E às vezes, por exemplo, algo que eu faço bastante, converso com muitos amigos meus que também são leitores, e eu sempre falo bastante, que é fuja das coisas óbvias. Por quê? Porque a gente sempre, quando vai falar de hábitos, leia Hábitos Atômicos, Como Influenciar Pessoas e tudo mais. Cara, a gente sempre vai para esses livros mais mainstream, se é assim que eu posso falar, e a gente acaba esquecendo que tem muito conhecimento naquelas coisas que não são mais conhecidas. Então esse é um hábito que eu tenho, né, de ler, intencionalmente todos os dias. Tenho usado muito o Substack para isso, mas também tenho usado muito outras plataformas, né, e assim vai. Faço algumas pesquisas com o chat sim, mas averiguo todas as informações que tem lá, isso é muito importante. E, cara, leitura diária é um hábito de gente inteligente. Pessoas inteligentes, elas leem ativamente, sabe, não é aquela leitura ativa que a gente finge que aprendeu na escola. É uma leitura que realmente eu quero entender isto daqui, sabe. E não é só aquele momentinho de leitura, todo mundo tem um momentinho de leitura, mas qualquer momento que essas pessoas arranjam para ler, elas estão lendo. Por quê? Porque isso faz com que elas sempre trabalhem o cérebro delas, de forma ativa, de forma intencional. Então talvez, claro, eu sei que a realidade de todo mundo é um pouco diferente, então eu sempre recomendo, por exemplo, você pegar e tipo: "Pô, tô com um tempinho, leia. Tô com um 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 pequeno tempo entre um caminho e outro, leia um pouquinho". Ou até mesmo, pra você conseguir criar esse hábito, que é algo que eu fiz e comecei a criar esse hábito e esse hábito mudou, que é, eh, em vez de você querer 10 páginas, 5 páginas, cara, seu cérebro não tá pronto para isso. Você não tá preparado para ler esse tanto de página, falar com esse tanto de coisa na sua cabeça, sabe. Então, cara, frente e verso. Frente e verso todos os dias, isso muda demais a sua perspectiva sobre a leitura, e faz com que o seu cérebro já queira, sabe. Vai chegar um momento que você fala: "Caramba, hoje eu não li". Por quê? Porque você já está tão acostumado
Então, são hábitos e esse é um hábito que eu acho que é o número um de pessoas inteligentes, elas leem intencionalmente. Hábito número 2 e esse daqui você tem que tomar muito cuidado para não ser o limbo entre você ser um chatonildo e você ser uma pessoa que está querendo só confrontar as outras. Hoje, infelizmente, as pessoas elas são muito frágeis emocionalmente, então você tem que tomar cuidado também quando você vai falar com elas. Você tem que tomar cuidado como você se comunica, o que você comunica e assim vai. Então, um dos pontos é fazer perguntas. Pessoas inteligentes, elas sempre fazem perguntas. E a grande maioria das pessoas, não digo pessoas que não têm um intelecto bom, não estou chamando você de burro, não estou falando que quem não faz isso é burro, mas pessoas inteligentes, elas tendem a fazer muitas perguntas. E também são perguntas intencionais, para saber alguma coisa ou para confrontar alguma coisa. Mas esse confronto não vem de tipo assim, putz, eu quero te confrontar só para te deixar irritado, não. Eu quero te confrontar para que você arranje o melhor de você mesmo em você. Então, por exemplo, eu já cansei de ver amigos meus ficando muito bravos comigo e eu não tô querendo me exaltar nem nada do tipo, mas eu já cansei de ver amigos meus que ficam bravos comigo, por quê? Porque eu faço muitas perguntas. Então o cara: "Não, eu quero fazer isso", "Mas por que que você quer fazer isso? Como você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso? E qual caminho que você quer escolher? O que que você tá fazendo? Qual que é a mudança que você quer?", sabe? E fazer essas perguntas e isso aqui é muito mais uma coisa de relacional, né, então a gente tá falando muito de um relacional aqui, mas também fazer essas perguntas no dia a dia. Por que que eu estou fazendo isso? Por que eu quero fazer isso? Como isso funciona? Eu acho que essa é uma das perguntas que pessoas inteligentes fazem demais. Como que isso funciona? Como que é? Como que faz? Como que eu posso fazer? Como que eu posso adaptar para o meu dia a dia? Então não é aquela coisa de você parecer uma criança chata, perguntando tudo e mais um pouco. E também não é aquela coisa de você, tipo, não, eu tô perguntando porque eu sou super intelectual e você é um Zé Ninguém. Não. A ideia é que você pergunte genuinamente. E pergunte querendo mais conhecimento, né? Querendo saber ali o porquê das coisas e para que das coisas. Eu não sei porquê, mas eu acredito muito que pessoas inteligentes, elas são muito filosóficas. E isso é uma bênção, mas isso é uma maldição também, porque ao mesmo tempo que você consegue trazer tudo um pouco para esse lado da filosofia, você torna tudo um pouco mais dramático do que realmente é, sabe? E às vezes eu sou assim, eu sou muito filosófico. Às vezes eu acho que as coisas elas são muito de um lado, ou são muito de outro, ou existe um destino, alguma coisa assim, sabe? E essa coisa filosófica é muito de gente que faz pergunta, gente que pergunta, de quer saber o porquê, né? Os grandes filósofos faziam grandes perguntas, né? O porquê das coisas, por que isso acontece, por que aquilo. Grandes cientistas faziam grandes perguntas. Então eu acho que perguntar é apto de gente inteligente, sabe? Uma pessoa que sabe o que quer, que é inteligente, ela vai te perguntar um monte de coisa. Vai te montar o porquê, pra quê, porquê. E é engraçado que até hoje eu trabalho bastante com vendas, né? Não necessariamente com isso, trabalho muito com gestão, mas a gente sempre acaba vendendo, né? Quem trabalha com digital acaba vendendo alguma coisa. E é muito engraçado que eu percebo que a pessoa, ela tá querendo realmente, ou que ela é, assim, é uma pessoa diferenciada quando ela começa a me fazer um monte de pergunta. Ah, mas por que que seu produto é isso? Por que que eu tenho que comprar com você e não com outro? Claro que isso às vezes também pode ser chato pra gente que vende, mas é muito importante, você percebe que essa pessoa está realmente interessada. Porque quando você só aceita as coisas por aceitar, a grande maioria das vezes você está sendo emocional e não racional. E quando você pergunta bastante, você quer entender o porquê, entender o contexto, o escopo, e isso faz uma diferença danada, sabe? Esse daqui é muito difícil e eu vou separar ele em 2 pontos, tá? São 2 pontos que eu acho que, tipo assim, vai fazer você repensar um pouquinho. Pessoas inteligentes, elas ouvem mais e falam menos. É aquela coisa mesmo, eu quero ouvir você falando. Eu quero realmente ouvir, tá? Deixa eu ouvir tudo que tá acontecendo para eu tirar alguma conclusão. Pessoas mais emocionais, e eu digo porque eu não sei porquê, mas eu acho que eu sou um pouquinho dos dois. Pessoas mais emocionais, elas simplesmente vão lá e fazem. Pessoas que são um pouquinho mais racionais, elas perguntam, ou melhor, elas ouvem, elas sentem o ambiente, elas: "Espera, deixa eu ouvir, repete pra mim, deixa eu entender o que tá acontecendo, tá, deixa eu captar todo esse ambiente". Pessoas mais inteligentes, elas fazem isso, elas fazem essa coisa tipo: "Deixa eu ver qual que é o ambiente, deixa eu ver como eu vou me portar, deixa eu ouvir primeiro. Tá, deixa eu ouvir o que ele tá falando, deixa eu entender o que ele tá falando, deixa eu captar qual que é o assunto do momento que a gente está tratando aqui, para onde que essa conversa está se encaminhando, né. Tem gente que acha que é um superpoder, né, que é a ansiedade, mas não é. É realmente ouvir. Pessoas inteligentes, elas ouvem mais e falam menos.
Mas é muito engraçado também que, às vezes, as pessoas inteligentes, quando ouvem demais, elas não querem falar. Por quê? Porque chegou num ponto que ela fala: "Opa, aqui tá tocando em algum valor meu ou tá tocando em alguma coisa que eu não quero", sabe. Então, pessoas inteligentes elas têm esse poder, assim, sabe, de ouvir mais e falar bem menos. Elas vão te ouvir. Você vai ver que as pessoas que você mais gosta, as pessoas mais inteligentes que você conhece, elas sempre estão te ouvindo e não falando, 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 entendeu? É muito engraçado isso. Outro hábito de pessoa inteligente, que esse é um que eu descobri que não é algo que você muda do dia para a noite, é algo que você vai aprendendo ao longo do tempo. Administrar tempo. Pessoas inteligentes, elas administram o tempo que elas têm, o tempo que elas usam, o tempo que elas falam, o tempo que elas trabalham, o tempo que elas cuidam de si mesmas. Pessoas inteligentes fazem isso com muita clareza. Então, administrar o tempo é coisa de gente inteligente. Mas, como eu disse, não é algo que você faz da noite para o dia. Não vai ser abrir no seu calendário e fechando um monte de coisa no seu calendário, ou tipo, colocando um monte de time block que a sua administração de tempo vai melhorar do dia para a noite. Isso é um hábito também. Administrar bem o seu tempo também é um hábito. É um hábito que você cria diariamente. Então, todos os dias você tem que saber como administrar o seu tempo, o que fazer no tempo livre, o que não fazer no tempo livre, o que você quer fazer naquele dia, quais que são as suas tarefas. E pessoas inteligentes, elas administram muito bem o tempo. Se você tem tanto tempo com ela, você tem tanto tempo com ela. Se você, ela tem outro compromisso, ela vai para outro compromisso. Ela tem fechado o dia dela lá? Tem fechado o dia dela lá. Pessoas inteligentes, elas sabem fazer o tempo trabalhar a favor delas. Eu acho que isso é algo muito incrível de pessoas que são, né, mais racionais, mais inteligentes, e isso é uma coisa que elas não fizeram do dia para a noite. É uma coisa que elas fizeram ao longo do tempo. Foi uma construção elas conseguirem administrar bem o seu tempo. Outro hábito de pessoa inteligente, e esse daqui é muito importante e tem crescido muito nos últimos anos, e eu tenho visto como muitas pessoas, na verdade, pegam esse hábito que é muito inteligente e usam da forma errada. Cuidar do próprio corpo e da saúde mental. Pessoas inteligentes, elas fazem o quê? Elas cuidam do seu corpo. E hoje tem crescido bastante, a moda wellness está aí para mostrar para todo mundo que, pô, fazer esporte é interessantíssimo, fazer corrida é maravilhoso, fazer esporte são coisas incríveis, assim, a gente vê um aumento muito disso nos últimos anos. Só que, o que eu tenho visto muito no pessoal hoje em dia, as pessoas estão usando isso como personalidade ou estão usando isso como uma desculpa para se sentirem superiores. E isso é uma coisa que você vai ver que a pessoa inteligente não faz, que é, ela cuida do próprio corpo, ela cuida da própria saúde, mas não faz isso para se sentir superior, ela faz isso porque ela quer cuidar dela mesma, sabe. Eu vejo que muita gente hoje usa como personalidade essa coisa de fazer exercício, ou usa até mesmo como: "Não, eu faço exercício, não vou fazer isso é coisa de gente que não faz exercício e tudo mais". Mas é muito além disso quando você fala de uma pessoa inteligente fazendo alguma coisa, sabe. É porque é uma questão de que você não está simplesmente fazendo algo para que você seja superior a outros. Você está fazendo por você, e ninguém precisa saber disso, ninguém precisa ficar falando disso, e você não precisa ficar mostrando isso para os outros, sabe. Então, criar uma rotina de hábitos saudáveis, tanto mentalmente, pensar no seu descanso, quanto pensar no exercício físico, cara, é maravilhoso. Tanto que eu acho que uma das coisas que eu não abandono todos os dias é tentar movimentar o meu corpo, seja da maneira mais besta possível ou não. Tem dia que eu não consigo fazer exercício, mas ainda assim eu quero me esticar, quero me levantar, quero, sabe, sempre estar com o meu corpo em movimento, porque isso ajuda, isso me lembra que eu tô vivo, sabe. Então pessoas inteligentes elas fazem isso, mas não para se sentir superior ou usa isso como personalidade no Instagram: "Ah, olha eu na academia de novo. Ah, olha eu tomando monjara de novo". Não é assim, cara. Eu acho que isso é coisa de gente que quer se aparecer. Eu acho que pessoas inteligentes de verdade, elas cuidam da sua saúde mental, e elas cuidam dos exercícios diariamente, por quê? Porque elas sabem o retorno que isso traz a longo prazo, a longevidade que isso traz, a disciplina que isso traz, sabe? Eu acho que pessoas inteligentes, elas fazem todo esse cuidado, não porque às vezes elas querem, mas porque elas sabem o quão bom é. Esse daqui vai doer no coração de muita gente que tá me ouvindo, esse daqui vai pegar aí, eu tenho certeza,
Eu tenho certeza que você vai sentir um balanço aí. Pessoas inteligentes aceitam os próprios erros. Eita, que ia ser difícil, hein? Rapaz, isso é difícil demais, rapaz. Nossa, essa é uma das partes mais difíceis da vida, cara. Eu acho que isso é, nossa, o suprassumo da inteligência, emocional, racional, cara, é o suprassumo. Pessoas inteligentes, elas aceitam os próprios erros. Elas querem aprender com os próprios erros. Elas são, vamos dizer assim, ansiosas para que errem e aprendam. E elas não ficam pensando no passado dela. Quando você vê alguém bem resolvido, alguém inteligente, você pensa o seguinte: caramba, cara, esse cara pode ter feito a pior besteira da vida dele, mas ele seguiu em frente. E o problema é que eu digo com clareza que 90% da população ainda está presa nos próprios erros ou nas próprias escolhas que cometeu. E isso é a parte mais difícil da vida, você aceitar as escolhas que você tomou e você aceitar os erros, aceitar as consequências de tudo aquilo que você errou, sabe. Pessoas inteligentes, elas aceitam isso. Elas têm pressa para errar de novo, para acertar já, porque quanto mais você erra, mais você aprende. Então eu quero errar rápido para poder já ir para a próxima tentativa e nessa próxima tentativa já acertar, sabe. E pessoas inteligentes, elas não são aquelas pessoas: "Nossa, sou presa ao passado. Ai, porque naquela época era tão bom. Putz, que época legal". Não, elas até falam isso, elas até dizem: "Não, que época legal, mas estou caminhando para algo melhor". Então pessoas inteligentes, elas sempre, sempre, sempre vão entender os erros do passado e avançar para o futuro. E talvez, você aí só não tá um pouquinho mais inteligente, só não tá avançando, porque você não tá aceitando os próprios erros. Esses foram os hábitos que eu acredito ser pessoas inteligentes e toda a minha caminhada com pessoas que eu encontrei ao longo desses últimos anos, principalmente falando sobre processos, organização, gestão. Eu tenho visto esses hábitos das pessoas mais inteligentes que eu conheço, nas pessoas com mais promissoras, mais com maior futuro possível, sabe? Pessoas que eu realmente acredito elas têm esses tipos de hábitos. E isso aqui, esse é o vídeo, não é um vídeo simplesmente para você se sentir burro. Não quero que você se sinta burro. Eu quero que você veja onde você pode adicionar esses hábitos da sua vida. Então comenta aqui embaixo qual que é o hábito que você vai iniciar esse ano de 2026, qual desses hábitos aí você acha legal, qual hábito você quer iniciar, porque eu acho que uma vida pautada em hábitos, ela é muito mais gratificante, porque mesmo que você não veja frutos da sua plantação no início, você vê todos esses frutos lá na frente. Então, cara, espero que você tenha gostado. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo aqui, muito importante. Mande isso daqui para um amigo seu que quer mudar um pouco os hábitos da vida também, para aquele seu amigo que você gosta, que você fala: "Cara, vamos para cima esse ano aí". E veja outros conteúdos aqui do canal. A gente tá com esse canal aqui bem legal, com bastante coisa, tem bastante projeto novo vindo. Esse ano de 2026 eu quero focar bastante no YouTube, que é uma plataforma que eu gosto, é uma plataforma que eu posso ter uma conexão maior com vocês. E, bom, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu espero que esses hábitos tenham te ajudado, né. E como eu sempre digo, você já sabe, não complique, comunique.